O texto que eu fiz foi em final de 2018, na eleição do Haddad e do Bolsonaro. E tinha as vésperas do primeiro turno das eleições. Eu acho que, infelizmente, ele continua sendo atual, né, esse texto. E tem a ver, quando é a luta contra o autoritarismo, tem a ver com o nosso autoritarismo pessoal de cada dia, com um certo embrutecimento que, às vezes, a luta política nos leva a ser. Esse texto é uma colagem de citações, onde eu vou tentar explicar em 6 partes, fazer uma lista de 18 características da ficção, que eu acho que mostram a maneira como ela atua em nós, é, para nos ajudar nesse não embrutecimento, né, a resistir a isso. Então, eu vou ler porque são citações e também porque eu não consigo muito falar em público, mas eu treinei e eu não vou ler tudo, assim, vou falar algumas coisas também. Eu vou, então, fazer essa lista, 18, ponto a ponto, dependendo, em cada parte que eu vou falar. Vamos começar, primeiro dizendo, ficção, que eu chamo aqui, é romance, conto, novela ou poesia narrativa escrita por um autor. Esse um autor pode ser 5, 10, mas o que interessa é que seja autoral. Com isso, eu quero dizer que está de fora a fábula e o conto folclórico. Então, a gente tem o primeiro item, que é ficção é uma obra original criada por um autor. Agora é a primeira parte, mentira e verossimilhança. Eu vou citar o Salman Rushdie. A primeira premissa da ficção é que ela não é verdadeira. O enredo não registra fatos que tenham acontecido ou tal como aconteceram. E essas pessoas jamais existiram. Este é o ponto de partida do romance. A forma do romance diz a você claramente que ela não é fiel ao real. Bom, então, o romance ele não se refere ao real, mas ele se parece com o real. Então, a gente acredita que o homem está voando, que um homem voa, por exemplo, quando a gente vai ler um livro ou um tapete voa. Não, quer dizer, a gente sabe que aquilo é mentira, mas a gente acredita que aquilo é o real e é verdade, porque segue as premissas daquela história, tem uma coerência interna com o que foi colocado naquela história. A gente fala que é um mundo como se fosse real, e a expressão como ser é a chave. É um acordo prévio entre o autor, ou o próprio gênero de ficção, e o leitor. Você agora está entrando no mundo como se fosse real. Outra maneira de dizer isso é a suspensão da descrença. Então, eu vou deixar de descrer que um homem pode voar e estou aqui dentro como se o mundo fosse esse, real. Então, vamos seguir com o Rush. Uma vez que aceitamos que histórias não são verdadeiras, podemos entender que um tapete mágico e Madame Bovary são inverdades do mesmo tipo, falsas da mesma maneira. Ambos são maneiras de se chegar à verdade pela estrada da inverdade. E o escritor espanhol Villamatas. O mais atraente desse exercício, escrever ficção, está no fato maravilhoso de que a linguagem não reproduz a realidade, mas constrói e desconstrói a partir de uma inevitável subjetividade. Para mim, essa subjetividade inevitável é porque ela vem de um lugar absolutamente irrepetível, e que o escritor só é capaz de acessar quando está escrevendo. Então, é irrepetível para o próprio autor. E para o próprio leitor, porque quando o leitor lê, aquilo que ele sente também é irrepetível e também é completamente subjetivo. Eu acho que o processo de escrever e de ler tem muitas coisas parecidas. Então, vamos ter mais 3 itens aqui. 2, o referente da ficção não é a realidade factual. 3, o poder de envolvimento da ficção tem a ver com um real
que é desconstruído e construído a partir de uma inevitável subjetividade, a ficção não é refutável nem verificável. O Flaubert, numa carta a uma amiga, diz: nenhum grande livro chega a conclusões. Homero não chega a conclusões, nem Shakespeare, nem Goethe, nem a própria Bíblia. Desculpe, da cagueira. Bom, então, não só não se trata da realidade factual em que vivemos, como também a ficção não é um comentário sobre o mundo. Então, mais um item, o 5, uma história não é argumento e não defende um ponto de vista. Segunda parte, autoral e coletiva, o mundo dentro da obra. Eu acredito que a sensibilidade das escritoras e dos escritores fica intensificada durante o trabalho de escavação que ele faz para escrever o seu livro, interna e externa. Você fica com a sensibilidade à flor da pele, tudo que você anda, tudo que você lê, acaba sendo puxado. Mas mais do que isso, eu acho que o escritor é como uma esponja, nesse momento em que ele está escrevendo o livro, do não dito, que está entre os homens, que afeta as relações entre as pessoas, mas que ainda não foi dito, ainda não foi revelado em palavras. E ele não é apreensível. E será depois, mas nesse momento não é. Então, eu acho que o autor ele é uma esponja e um fio condutor também. O Ezra Pound falava do escritor como antena da raça, num sentido de antecipar o futuro. E eu acho que esse sentido de esponja, a mim agrada mais, só que é curioso, de alguma maneira é uma antecipação do futuro também, porque é algo que já está entre nós e ainda não se manifestou e se manifestará. Primeiro nas obras e depois, enfim, de várias outras maneiras. O Rubens Figueiredo, um dos melhores romancistas brasileiros da atualidade, e também que é tradutor de Tolstói e Chekhov, ele, quando perguntado se a tradução seria também uma criação, ele disse o seguinte: sim, mas é mais justo você dizer o contrário. Quando escreve ficção, você está traduzindo coisas que estão em formas anteriores à linguagem verbal. São outras linguagens, a linguagem da emoção, das imagens, da memória. Isso é tradução. A palavra criação não me inspira nenhuma confiança. Tem um livro chamado Elizabeth Costello, de um escritor sul-africano que chama Coetzee, em que a Elizabeth Costello é uma escritora, dá palestras, e no capítulo final, é um capítulo muito interessante, porque são várias referências literárias quase constrangedoramente explícitas, vários tipos de situações que ela cria. E o Kafka é o principal. Então, kafkianamente, tem um portão e ela precisa passar o portão e não é capaz de passar o portão e não entende por quê, porque o guarda não explica direito, porque as pessoas evitam falar, e até que finalmente ela entende que ela não pode, que para passar o portão, ela tem que apresentar aos juízes, a uma banca de juízes, uma declaração de crença. Ela tem que escrever e apresentar. Então, eu vou ler aqui parte do que ela fala. Sou escritora e o que escrevo é o que escuto. Sou secretária do invisível, uma das muitas secretárias ao longo das eras. Essa é a minha missão, secretária estenógrafa. Não me compete interrogar, julgar o que me é dado. Simplesmente escrevo as palavras e testo. Testo a sua integridade para ter certeza de que ouvi direito. A senhora, então, é uma secretária do invisível? Sim, e que não posso me permitir acreditar. Por razões profissionais. Sim, por razões profissionais. E que efeito acha que essa falta de crença, e que efeito acha que tem essa falta de crença em sua humanidade? Pergunta o homenzinho. Em minha humanidade? E isso importa? O que eu ofereço para aqueles que me leem, a minha contribuição para a sua humanidade supera, eu espero, o meu próprio vazio a esse respeito.
Então, mais duas características para a nossa lista. 6. O trabalho de escrever ficção é também fruto de algo coletivo, que não pertence ao autor e que ele não domina inteiramente. 7. O escritor, para além de si mesmo, é também uma esponja e fio condutor de seu tempo. Terceira parte, a obra e o mundo. A obra no mundo. O outro era o mundo na obra, agora é a obra no mundo. Eu vou citar um artigo do Bernardo Carvalho. O que o moralismo canhesco de nossos dias não pode conceber é que haja uma diferença entre discurso de ódio reprodutor de preconceito, empobrecedor dos sentidos e das relações sociais, e a potência corrosiva e explosiva do ódio na literatura. Nesse caso, o efeito é inverso ao estreitamento. Nas páginas da melhor literatura, a força do ódio se converte em alargamento dos sentidos contra o lugar comum. Nesse artigo do Bernardo, é uma resenha que ele está comentando um livro chamado Ultra Proust, da autora Nathalie Quintane. Continua com Bernardo. Proust propõe um ruído entre esses dois elementos heterogêneos, autor e obra, ligados por laços estreitos e complexos. A obra é sempre política, claro, não está desconectada do mundo, mas essa política não se reduz à identidade ou ao lugar do autor. Como é que se dá esse ruído? Como é que se dá a fricção entre o mundo que está dentro da obra? A intensificação do ódio em si. Peraí, essa é outra parte, me confundi. Vamos continuar aqui. A intensificação do ódio em Céline e Marie Nijani, que é uma autora francesa impressionante, ao ler os livros, ao viver esse ódio através dos personagens, a gente tem uma experiência limite e tem uma sensação de que apenas o ódio é possível entre as relações humanas. E nós vivemos isso. Do mesmo jeito como a gente vive isso na Fera na Selva do Harry James, onde existe uma imobilidade absoluta dos personagens, ou na gentileza quase anêmica dos personagens no Passeio ao Farol, da Virginia Woolf. Em qualquer um desses, quer dizer, não precisam ser experiências intensas, mas são experiências verdadeiras que a gente vive quando lê os bons livros. Algo se quebra dentro da nossa percepção do mundo, a nossa maneira de ver o mundo. E quando a gente volta para cá, está 1 milímetro diferente do que quando a gente saiu e começou a ler. Esse ambiente que é transformado e transformador é criado por estruturas narrativas originais, que diferem daquelas dos jornais, do discurso acadêmico, dos discursos políticos, e mesmo das narrativas que a gente faz para explicar o nosso passado, para a gente mesmo. Nós não aguentamos o caos. A gente sempre precisa criar história para, não é nem nos justificar, para estar inteiros, para termos um eu. A gente precisa ter uma história. Essas histórias que a gente cria para a gente mesmo tendem a naturalizar o mundo tal como ele é construído. E a narrativa que a ficção cria, exatamente ela pode, às vezes, denunciar essa naturalização. E naturalização aqui, não em oposição à verdade, ou enfim, é naturalização em oposição à artificial. Quer dizer, as narrativas que a gente cria, elas não existem antes da gente criar. E quando a gente lê a ficção, a gente consegue, às vezes, entender essa artificialidade. Como é que se dá, agora sim, a fricção? Como é que se dá essa percepção e essa vivência? Como que esse discurso é diferente? Então, por exemplo, em Casa de Bonecas, eu vou falar de obras
que eu acho que tem um teor político, no sentido de falar sobre temas políticos importantes. O caso de Bonecas, do Ibsen, que é uma peça que ele fala sobre, fala não, que provoca um pensamento sobre machismo. Como é que ele faz isso? Por que ele nos envolve? Na minha percepção, através de uma linguagem muito formal, muito correta e de uma contenção de linguagem. O diálogo entre o marido e a mulher é muito parco, é muito civilizado. O silêncio de Nora é muito grande, quem fala mais é o marido. E isso vai dar uma potência monumental quando a Nora fala no final, e quando ela se despede do marido, dos filhos e da casa. Essa é que é a linguagem que não é o discurso sobre o machismo, mas você fala, nossa, é isso que eles estavam vivendo, era esse tipo de situação que eles estavam vivendo, mas você percebe isso por conta do tipo de narrativa que o autor cria. No Caminho de Hermantes, de Proust, ele tem ou uma página e meia, onde ele fala sobre homossexualidade, sem falar a palavra homossexualidade, nem homossexual, e, e sem falar de sexo também. Ele fala, é uma sequência de ações, de sentenças coordenadas, uma depois da outra, e não subordinadas, quer dizer, isso, isso. Não são explicações. Ele vai jogando, ele vai colocando uma série de situações onde fica claro um pensamento muito agressivo em relação aos homossexuais, em relação à homossexualidade, um certo nojo daquilo tudo. Então, é uma descrição que você vai. E o que é mais impressionante dentro dessa estrutura? De novo, é o silêncio, é não ter a palavra. E você tem uma hora que é impossível que você não saiba sobre o que ele fala. Bom, em Vidas Secas já é o clássico, também aqui o silêncio, onde quem tem um pensamento interior no livro do Graciliano Ramos é a cachorrinha, que é a baleia. Os outros, as crianças, qual é o pensamento que a gente sabe da mãe? É que ela quer muito uma cama, que ela sonha com uma cama. Das crianças, o pensamento que a gente sabe é que eles amam a baleia. Mas, fora isso, a gente só sabe da necessidade deles. E o discurso do Fabiano é um discurso no sentido de fala, né? Primeira pessoa, discurso, professor, que mistura o discurso direto e o indireto. É meio como se o mundo, as situações, não que falassem por ele, mas existe essa mistura dele não ser muito ninguém, dele ser só alguém que reage ao mundo, que está sempre como se não fosse muito um sujeito ali. E isso se dá pela maneira como ele fala. Nunca o Graciliano Ramos vai descrever como que cada um daquelas pessoas é, nem justificar os sentimentos que aquelas pessoas têm. Bom, agora só falando melhor, que a ficção não pode funcionar como reveladora da artificialidade das narrativas, e a artificialidade, nesse caso, não em posição a verdadeiro, mas em oposição a natural. Nenhuma narrativa é natural. Bom, então, seguindo na nossa lista, 8. A ficção leva o leitor para um outro tempo mental, onde não é incomum acontecer suas crenças, seu gênero e idade serem suspensos. 9. Essa capacidade da ficção de suspender provisoriamente o real provoca um ruído, um atrito com o mesmo real. A ficção tem o potencial de desnaturalizar as narrativas do nosso tempo. De volta ao Rushdie, agora chama personagem verdade. Claramente, o que significa verdade em ficção é a verdade humana. Não a verdade fotográfica ou jornalista, mas a verdade que reconhecemos nos seres humanos. Como nos comportamos um com o outro, como nos relacionamos entre nós, quais as fraquezas e os pontos fortes, como interagimos, qual o significado da vida. A Elizabeth, de uma determinada altura, é perguntada se é fácil criar um personagem homem.
Ela fala, fácil? Não, se fosse fácil não valeria a pena fazer. Essa alteridade é que desafia. Inventar alguém que não é você mesmo. Inventar um mundo onde ele se locomova. Inventar uma Austrália. O personagem é quem nos carrega, através de quem vivemos sentimentos que talvez aqui fora seriam fatais. E por que que a gente vive? Por que que a gente se dispõe a viver coisas que aqui a gente não teria nem coragem de começar, nem de pensar a respeito? Como viver o sentimento do ódio de um assassino e de matar alguém. Por que que a gente se dispõe a viver isso e gosta? Porque nada nos acontecerá no mundo real. Porque a leitura é um ato solitário. Porque eu paro a hora que eu quiser. Porque tudo ali é mentira. E é inédito e reconhecível. Por isso eu posso ir fundo. Quer dizer, nisso eu estou envolvida e estou sendo puxada por toda a estrutura narrativa que eu disse atrás. E eu vou indo e vou me envolvendo com aquilo, e dessa maneira eu vou ter acesso à verdade que eu jamais teria de uma outra maneira. Continuando com a carta do Flaubert. Eu estou sendo assim muito, não estou falando na minha opinião, eu acho, mas isso aí vocês podem acrescentar, é tudo a minha opinião. A carta do Flaubert. Por intermédio do pensamento, associe-se a seus irmãos de há 3.000 anos. Absorva todos os seus sofrimentos, todos os seus sonhos, e sentirá como se expandem, juntos seu coração e sua inteligência. Uma simpatia profunda e desmedida virá envolver, como um agasalho, todos os fantasmas e todos os seres. Quem vive os personagens numa história é o eu no corpo de muitos. O Todorov, um filósofo búlgaro, escreveu um livro chamado A Literatura em Perigo. Conhecer novas personagens é como encontrar novas pessoas, com a diferença de que podemos descobri-las interiormente de imediato, pois cada ação tem um ponto de vista do seu autor. Essa aprendizagem não muda o conteúdo do nosso espírito, mas o próprio espírito de quem recebe esse conteúdo. Muda mais o aparelho perceptivo do que as coisas percebidas. Então, acrescento à nossa lista. 11. A escrita de ficção e sua leitura são atividades solitárias. 12. Cientismo como se fôssemos pessoas diferentes de nós mesmos, o que nos permite uma mudança na maneira de perceber a realidade. A verdade na ficção é a verdade da condição humana. A vivência experimentada durante a leitura de ficção muda nosso aparelho perceptivo. 5. A leitura de ficção. Efeitos da leitura de ficção. O Bloom, no seu livro Cânone Ocidental, que é muito criticado hoje em dia, mas o que ele vai falar aqui serve para qualquer reunião de grandes autores, de qualquer, enfim, escolha. A verdadeira utilidade de Shakespeare ou Cervantes é aumentar nosso próprio eu crescente. Ler fundo o cânone não nos fará uma pessoa melhor ou pior, um cidadão mais útil ou nocivo. Tudo o que o cânone ocidental pode nos trazer é o uso correto de nossa solidão. Essa solidão, cuja forma final é o nosso confronto com nossa mortalidade. O Todorov escreve a respeito do resultado da ficção sobre nós, seus leitores. A obra literária produz um tremor de sentidos, abala o nosso aparelho de representação simbólica, desperta a nossa capacidade de associação e provoca um movimento cujas ondas de choque prosseguem por muito tempo depois do contato inicial. Se no começo ele dizia, na outra frase, que muda o nosso aparelho perceptor, de perceber, aqui ele diz que muda o nosso aparelho de simbolizar. Quer dizer, como é que você coloca isso para fora. Mais alguns itens para a nossa lista. 15. A utilidade da ficção é o uso correto da nossa solidão. 16. A ficção abala e expande nosso aparelho de representação simbólica. 17. A ficção é a estrada pela qual podemos conhecer a verdade. E essa verdade é sempre e necessariamente individual. Todos seus efeitos se dão na pessoa e não na coletividade. O que vivemos enquanto lemos um livro que nos abala e desorienta exige de nós um eu, separado das outras pessoas. A característica da ficção é
exercitar e aumentar a autonomia do eu, a autonomia do leitor. Então, a última característica da lista é 18. A ficção fortalece a nossa individualidade. Agora, a ficção e o autoritarismo. Eu acredito que a luta da ficção está num espaço oposto à luta da militância, porque a ficção é o espaço da autonomia criativa do indivíduo, e a militância necessariamente é um grupo. E a militância, como a gente viveu em 2018 e em 22, exigiu que a gente apagasse diferenças que nós tínhamos, apagasse diferenças de crença para lutarmos todos juntos contra o autoritarismo. Então, quer dizer, a força política da militância é exatamente você deixar de lado a sua hiperindividualidade ou individualidade e se associar ao grupo para juntos lutar. E a ficção, exatamente, ela desenvolve uma coisa que acontece só no eu e que é a autonomia desse eu. Mas eu acho que ler ficção ajuda muito, porque as estratégias do grupo para alcançar o objetivo comum precisam ser constantemente atualizadas. O grupo se manterá vivo, inteligente e lúcido, portanto eficaz, se a individualidade dos seus membros for aproveitada. E se eu estiver certa, essa individualidade terá tanto mais autonomia e perspicácia de julgamento, quanto mais tiver sido embebida, fortificada pela vivência dos vários outros eus. 2. Os grupos tendem muito facilmente a se tornar autoritários e embrutecedores daqueles que o compõem. Para combater o autoritarismo, nós vamos nos transformando em seres autoritários, surdos e cegos à nossa própria diversidade. Vencedores ou derrotados, teríamos perdido de saída na luta contra o autoritarismo. É preciso silêncio, solidão e dúvida. É preciso trair as certezas que sustentam o nosso mundo, trair grupos dos quais fazemos parte, trair nossas origens, para só então podermos nos unir criativamente ao nosso grupo e seus discursos necessários para derrotar o racismo, o machismo, o fascismo e todos os movimentos autoritários. É isso. Na minha lista de assuntos, eu acho que o primeiro tópico seria sensualidade. Eu tenho um amigo muito querido e muito especial para mim, que vem me estimulando muito a pensar sobre a sensibilidade. E eu venho tangenciando sensualidade. E nos seus textos, especialmente Meu Amor, a sensualidade, o erotismo, é uma força constitutiva dos universos ficcionais que você vai criando. Isso daria pano para manga. Eu gostaria de te ouvir falar sobre sensualidade. E sensualidade na ficção pode ser de erotismo. Mas aí que vem minhas hesitações, né? Isso poderia ser um tema, mas eu tendo a sacrificar esse tema em função muito do que você falou agora. E a minha pergunta iria numa outra direção, porque nós estamos vendo um mundo em que é possível mentir com os fatos, talvez como nunca, e num mundo assim é necessário encontrar a verdade por um caminho que negue os fatos. Isso daria também muito pano para manga. Negue os fatos em que sentido? Desobstrui o acesso à verdade, lidando com fragmentos que não são eles mesmos correspondentes da verdade factual, como você muito bem apresentou agora. E no autoritarismo, a gente tem um fenômeno, e no autoritarismo presente,
e que ainda é muito forte no Brasil, essa extrema-direita que nega a democracia e várias outras coisas, nós temos uma força de agregar as pessoas numa alucinação. Isso me chama muita atenção. É como se as multidões vivessem uma obra de ficção e a tomassem por verdade no que ela tem de negação dos fatos imediatos e no que ela tem de negação da verdade imediata. Aí, um dos critérios que você trouxe ao final, quando você falou do fortalecimento do eu, seria vacina contra esse tipo de autoritarismo, porque o autoritarismo, e aí eu vou me valer de uma passagem de Freud, Psicologia de Massas no Fascismo, o autoritarismo tem o condão de promover uma identificação direta entre o eu e o objeto externo, que é o líder autoritário, ou, em outra abordagem, que é o inimigo que ameaça esse grupo. E o eu, então, se dilui num processo libidinal, é um modelo muito bonito. Ao fortalecer o eu, a gente fortalece ao fortalecer a liberdade individual, você fortalece o que é a antítese do fascismo, é a antítese do autoritarismo, no que você falou, a partir do que você falou. Então, aí a minha pergunta vai nessa direção. Considerado o autoritarismo nos formatos em que ele nos apresenta hoje, e considerado que esse autoritarismo, esse neofascismo, esse extremismo de direita contra a democracia convida as massas a viver uma ficção que é uma alucinação, como você poria o papel da ficção? Assim, eu acho que a palavra ficção tem sido muito usada, né? Por exemplo, que qualquer questão simbólica é ficção. Acho que o Harari fala isso, né? O dinheiro é uma ficção, os bancos são ficção. Agora, eles vivem os seguidores do Bolsonaro têm essa, essa alucinação. Então, seria como se eles vivessem uma ficção. Mas isso não é uma ficção para eles. Para eles, isso é a realidade. Eles não têm como sair disso. E eles, na verdade, eles vivem aquilo, então é bem diferente. Isso é um engano, não é uma ficção. Uma ficção é uma coisa muito determinada, porque você sabe que aquilo é mentira. Você sabe que aquilo. Agora, é curioso como dois clássicos da literatura, que é o Don Quixote e a Madame Bovary, são exatamente personagens que não diferenciam a ficção da realidade, mas é uma ficção escrita a respeito de quem não diferencia a ficção. Então, eu acho que vamos dizer, qual eu acho que é o antídoto contra o autoritarismo, eu não sei, mas eu acho que as pessoas, o autoritarismo dos fascistas, eu não sei, eu sei que a gente tem que se fortalecer, a gente tem que ser mais inteligente, a gente só é solidário com o outro quando a gente não está obedecendo o outro, quando a gente está entendendo o outro, quando a gente está junto, dentro das diferenças. Então é isso. Agora, eu só queria falar sobre a sexualidade, uma coisa curiosa. Um editor tinha convidado vários escritores para publicar contos em uma antologia. Ele não conseguiu dinheiro, era uma editora nova, e ele então disse que ia publicar os contos na revista Trip, ou TPM. Era uma revista que era legal, cult, e tinha fotos de mulheres nuas também. E daí eu falei assim, eu não quero o meu conto no meio, né, de mulheres nuas, peladas. Ah, mas por que moralismo? Eu falei, não, a imagem de uma mulher pelada é muito mais forte do que qualquer coisa escrita, é uma competição injusta, não tem. Então, eu acho que
Você qualquer ficção, mesmo que não seja erótica, ela lida com erotismo, ela lida com como uma masturbação um pouco assim, né? Você, aquilo lá não é o real, mas passa a ser, você realmente passa a viver aquilo. Mas você precisa ter a solidão, você precisa estar inteiro. Se você tem uma foto de uma mulher pelada do lado, é mais difícil, assim. Então é isso. Eu gostei muito de te ouvir, uma espécie de caixinha de joias que você reuniu para nós, e cada trecho mereceria, né, uma enorme conversa, e todas as citações são muito, muito interessantes. Eu, pensando nesse encontro nosso, nessa oportunidade tão rara, voltei a um livro que eu adoro as coisas que você escreveu, e sou inteiramente fascinado pela Anatomia do Paraíso. E sabe que eu tenho um hábito de ler romances, ler literatura de uma vez, por prazer, me deixando conduzir, né, pela experiência da leitura. E quando eu encontro ali algum mistério, enigma que provoque, ou se eu, por alguma razão, vou fazer alguma apresentação, dar uma aula, eu tenho de escrever algum texto, eu releio, e aí com uma perspectiva mais distanciada, buscando entender as razões pelas quais aquilo me encantou. De alguma maneira, a gente nunca consegue resolver o mistério, né? Mas buscando alguma inteligibilidade para aquele encantamento. E acontece raríssimas vezes, como aconteceu na Anatomia do Paraíso, de eu acabar transitando dessa segunda leitura para uma espécie de terceira leitura que é puro entusiasmo, mas é o entusiasmo que é o encantamento, não só com o que me surpreendeu, mas com a inteligência da forma, a inteligência, a lucidez, que pode ser perfeitamente inconsciente da orivesaria, sabe? E no Anatomia do Paraíso é uma coisa tão impressionante, parece que eu entro numa catedral todas as vezes e é sempre diferente, e eu topo com algumas esquinas que tinham passado desapercebidas, e eu sei que um trabalho para ser assim tão extraordinário não pode ter sido planejado, né? Um arquiteto faria, embora arquitetos também sejam criativos e dotados, portanto, de uma força criativa que os e as surpreenderá, nos surpreenderão, mas no caso da ficção, certamente há componentes aí nessa construção que escapam ao seu controle. Mas eu adoraria ouvir você um pouquinho sobre essa construção do Anatomia do Paraíso, porque, se me permite, eu vou tomar a liberdade aqui de voltar a um ponto do Eugênio, só para citar duas passagens, e aproveitando a intervenção do Eugênio, que foi tão interessante, sobre a sensualidade, conectando com a própria ideia do que é ficção. E você incluiu na ficção o poema autoral, não é? Não a lenda, a fábula, mas o poema autoral. E é o momento em que o personagem, o protagonista Félix, que está escrevendo sua monografia sobre o Paraíso Perdido, Milton, 300 anos antes, escrito 300 anos antes, ele está em Copacabana, num pequeno apartamento solar e escaldante diante da praia, e há personagens que, de alguma maneira, estão como visitando o inferno todos os dias, como a Wanda, que trabalha no Instituto Médico Legal e lida ali com a morte todo o tempo, né? E a ponto dela ouvir, logo no início, no primeiro encontro dela com seu companheiro de trabalho, dela ouvir do Hermano, que é seu companheiro de trabalho, a seguinte afirmação. Ele pergunta sobre a gravidez dela, sobre ela emudece, ela não responde, e ele diz, apontando para o sangue, para os corpos, ele diz: aqui o mundo já acabou, né?
e quando o mundo já acabou, você pode falar o que quiser. Digamos, esse submundo, esse mundo mais arcaico está presente no cotidiano como mais uma tarefa profissional. Mas quando, então, o personagem, eu dizia, reflete sobre, ou a voz narradora, né, reflete sobre o que está fazendo o nosso protagonista, o Félix, diz o seguinte: o período das impressões fortes e viscerais que sucedeu ao da dificuldade inicial de entender propriamente o fio do poema, está se referindo aí exatamente ao poema do Milton, Paraíso Perdido, vinha se transformando aos poucos em um tempo mental de domínio sobre suas sensações. Já não era engolfado pelas imagens como antes. Conseguia cada vez mais ter prazer em decompor estrofes, notar repetições de palavras, semelhanças entre as estruturas sintáticas em determinados trechos, estratégias relacionadas à forma dos 12 cantos que compõem o Paraíso Perdido. Elementos que não apenas não discernia, como não ouvia, se recusava a ouvir quando seu professor esquartejava as articulações entre os versos. E agora era capaz de ouvir na sua própria voz quando lia o poema em voz alta. Percebe essas estratégias narrativas não como resultado de uma equação que finalmente resolvemos, por mais bela que a matemática possa ser. Ele ouve e entende esses elementos como pequenos truques de amor que uma mulher ensina a um homem. E ele ensina para outra mulher, que ensinará a outro homem. E esse para seu amante, e aquele à menina que ama, e assim por diante, uma corrente de amor e sempre um a um. Porque mesmo quando fazemos amor entre três ou quatro, tocamos um de cada vez. E os truques são a respeito de toques e não de palavras. Bom, ele segue, mas é absolutamente extraordinário esse trecho e dialoga com o tema do Eugênio, me parece. Mas, então, por fim, desculpem a extensão desse comentário, mas vejam esse parágrafo que é também uma grande reflexão sobre a criação. Ele está se referindo ao trabalho poético do próprio Milton e será também o trabalho de recomposição pela reflexão e pela memória do próprio leitor exegeta, no caso, o Félix, está fazendo esse trabalho, essa releitura. Descem, tocam o fundo, esperam, areia e sal, cacos de conchas, ossos de peixe e de mamíferos mortos no fundo do oceano. Ondas leves, depois mais intensas, aproximam-se do anzol que espera. Um puxão e a linha se retesa. É preciso firmar os pés no chão, segurar firme e girar com cuidado a carretilha para que não se arrebente o fio. A vara enverga-se e finalmente surge na superfície da água e já no ar um bicho vivo que esperneia, lançando luz para todo lado. É a memória do homem. Quanto mais o bicho reluz, mais sangra, tudo é fresco e já é morte. O cheiro de maresia enche o quarto. Sem palavras, sem dizer mais nada. Bia, como é que é possível isso, Bia? Explica o milagre para nós. Obrigada. Eu fiquei emocionada ouvindo você. Obrigada. Mas deixa eu falar. Essa mistura da literatura com o sexo, do estudo da literatura, que é o caso, que é o que Félix faz, é uma coisa muito quase o motor, o início desse livro. A ideia de que quando você lê um livro, você está vivendo. Isso é vida também. Quer dizer, não é que aquele mundo é a realidade, mas as experiências que você tem ali são experiências muito fortes, às vezes muito mais fortes do que você teve com alguns amigos seus, do que você tem em outros momentos. Então, essa percepção de que você ler e você estudar literatura é,
não é uma coisa mental só, é uma coisa mental só, mas é um mental que te causa muita emoção, que te causa muito. Enfim, é evidente, às vezes seu coração fica batendo mais rápido, às vezes você chora lendo um livro, é uma coisa que não costuma acontecer quando você conversa com alguém, precisa ser uma conversa muito. Então, aquilo lá são coisas que você está vivendo, que vão ficar na sua memória, essas experiências de vida, são experiências de vida. E isso eu queria muito passar. Esse negócio ligado à memória, tem um filme que eu acho engraçado, nem é um filme tão bonito, mas eu fiquei muito emocionada, que é na Inglaterra, um pouco antes da Segunda Guerra, a moça é dona de uma fazenda e ela, por algum motivo, existe uma desconfiança que existe alguma coisa antiga, coisa de séculos, séculos atrás, debaixo da terra. Então, ela chama um arqueólogo para escavar, para ver se acha alguma coisa. E acaba que é um senhor que tem ali perto, que nem é um profissional, não sei o quê, mas que trabalhou em muitas escavações. E daí ele vai escavando, escavando, e no final é um barco viking, ligado a cerimônias de morte, de ritual, né, de morte, de enterrar, e tem uma determinada hora que aquilo tudo desmorona, e ele quase morre, a terra toda que ele vai tirando, e daí a moça que encomendou o trabalho fala, eu acho que a gente está fazendo errado, não precisa acabar isso tudo, por que ficar lidando com morte? E ele fala, morte? A gente está lidando com vida. Eu achei tão lindo isso, porque a memória é vida, e principalmente a memória que você traz à tona, e você dá vida à memória, né? Então, eu acho que essa questão pode ser da sensualidade, mas do toque, da vida que você vive através da ficção e da memória, é o assunto do livro, né? É o assunto do livro Anatomia do Paraíso. E você falou que ele foi o livro talvez mais pensado meu, mas que eu sabia o que eu ia fazer e que demorou mais tempo para eu fazer, porque como eu já sabia, mas era o seguinte, tinha o Félix, que estava estudando Milton, e tinha a Wanda, que estava grávida, ia para o trabalho e voltava, e cuidava da irmã. O Félix ficava lendo, ia para a praia, e você nunca sabia bem onde que ele estava, se aquele dia é ontem ou hoje. Você sabia muito o que se passava dentro dele, né? E ele era uma pessoa com uma certa. É isso. E a Wanda, ela tinha uma coisa horizontal, quer dizer, o Félix tinha uma coisa de céu e inferno, assim, e você via um pensamento interior, e a Wanda de ir e voltar para o trabalho dela, a rotina, e ela estava grávida. O que eu sabia é que ele ia chegar até o final do poema, em cada capítulo eu ia contar um pouco desse poema, ele ia viver as coisas, e ela ia acabar nascendo filho dela. Então, são 9 meses a ação. E eu, apesar de ser um narrador em terceira pessoa, e apesar disso não estar escrito, o narrador do Félix é um narrador que é quase só o pensamento interior. E o narrador da Wanda é um narrador que é só de fora. O tempo todo ele está contando o que acontece nela do lado de fora, e muito pouco o que ela pensa. Então, essa é um pouco isso que eu estou falando. Você vai falar que uma pessoa é dura e que uma pessoa é atrapalhada e conturbada, sem falar isso. A maneira como você vai construindo o personagem vai te mostrando isso, né? Acho que você fez uma declaração de amor à ficção literária. E essa caixa de joias que você trouxe, né? Você anunciou que ia ser numerado. Eu comecei a anotar para ver número por número, depois me perdi no meio, né? E até quero te pedir depois para poder ter esse texto, né? Para acompanhar assim, quer dizer, pausadamente, né? Passo a passo, embora não seja um passo a passo evolutivo, né? São de certo modo, também como Proust, uma coisa ao lado da outra, né? O modo como essas joias vieram aqui. Então, não é propriamente um caminho argumentativo conclusivo, mas eu acho que é isso, uma declaração de amor à ficção literária. E me chamou a atenção
especialmente o modo como você começou e o modo como você terminou, não é? Coisa que me surpreendeu, vou dizer como. Primeiro, você fez esse recorte. Eu vou falar da ficção enquanto romance, conto, novela, poesia narrativa, escrita por um autor, etc. Acho que você quis marcar o território da literatura propriamente dita em oposição a uma realidade do mundo contemporâneo, que é a espécie de onipresença das ficções, não é? Que é um assunto que, de certo modo, o Eugênio trouxe de volta depois. É impossível recusá-lo, né? Isso volta. Nós vivemos num mundo de proliferação das chamadas narrativas. É um termo da teoria literária que se generalizou e parece que está no epicentro da questão mundial, da política, né? A narrativa, né? Bolsonaro fala em narrativas, é uma palavra inteligente, que ele diz sem saber o que está dizendo, mas tem toda uma tradição que remonta a Aristóteles, né? Isso que você, inclusive, disse, né? Que a ficção narrativa, no caso, ele falava do teatro, da poesia épica, ela não é verdade, ela não diz o que aconteceu, os fatos que aconteceram, mas diz aquilo que poderia ter acontecido, o que pode acontecer, né? Isso que se torna verossímil e necessário, isso é mais filosófico do que a história e a filosofia, ele diz. É um texto luminar nesse sentido, de afirmação desse caráter, né, da narrativa como sendo essa possibilidade de criar mundos, não é? Mas a narrativa, como se esse princípio narrativo ele degringolou e está em toda parte, e a gente vive uma guerra de narrativas, né? São ficções em fricção, né? E nelas está em jogo, não é tudo assim. Então me chamou a atenção o cuidado com que você separou isto, né? Mas escritor separa sem separar, quer dizer, ao separar você está dizendo o que você não vai dizer, né? E, portanto, isso está presente também, a questão da gente se perguntar o que são essas ficções desvairadas, né? Que entraram aí por todas as frestas e por todos os lados. Então, essa é uma questão, né, que vale a pena a gente voltar um pouquinho aí, retomar o que o Eugênio falou e retomar, de certo modo, uma discussão que eu acho que está latente aqui no República do Amanhã. Eu volto em seguida. Mas, no final, quando o tema anuncia literatura e autoritarismo, a gente pensa que você vai, então, confrontar a literatura com os autoritários propriamente ditos, os autoritários de plantão, né? Os fascistas ou fascistoides, ou o que seja. E, no entanto, a sua ênfase não foi essa, você falou dos grupos militantes e o autoritarismo que os faz, enquanto grupo, né, se tornar ou impermeável, refratário, ou ausente da questão, vamos dizer, da singularidade, da individualidade, das questões que a ficção traz, o que foi uma outra, eu diria, uma surpresa no modo de você colocar, porque não, outra vez, como escritora, você não disse aquilo que esperávamos, né? De certo modo, a contraposição com o autoritarismo explícito, mas com a aparição do autoritarismo ali onde ele não deveria estar, né? E estando entre nós, né? Então, sobre esses dois pontos, queria fazer dois comentários breves, de algum modo relacionando com as nossas conversas e com o que disseram antes o Luiz Eduardo e o Eugênio. Mas a literatura, a ficção literária, de certo modo, está incluída em tudo o que você falou, o fato de que ela nos coloca diante do outro, né? É uma afirmação do indivíduo que tem força pelo fato de que o sujeito é o outro de um outro, né? A literatura, quando alguém escreve ficção, né, o eu da ficção,
como diz Roland Barthes, num texto que eu nunca esqueci, na abertura de Ensaios Críticos, que ele dizia que tudo isso decide na palavra eu, que a palavra eu, no uso comum, né, ela designa quem fala. Então, eu sou eu, você, como você estava falando, e o jogo de eu e tu é intercambiável, não é uma palavra, vamos dizer assim, substancial. Ela é puramente relacional e ela circula, né, entre as pessoas. Mas quando na literatura, na ficção, aquele que diz eu não é mais o eu, que autonomeado, é um outro eu que o próprio eu se torna, e isso, contudo, o outro também se torna outro. E a melhor frase sobre isso quer dizer, a melhor frase, é uma frase daquelas vertiginosas da Clarice Lispector, em que ela diz, tem o eu sei que tem o eu, e tem o outro, né? Até aí é fácil, ela diz, mas tem o outro do outro, e o outro do outro sou eu, né? Que um pouco tá ligado ao que você estava dizendo, quer dizer, na ficção a gente é o outro, e por sua vez esse outro, né, nos cria numa relação de outridade em que nós mesmos, né, somos outros, e esse jogo ele vai contra a lógica ou a dinâmica dos grupos coesos, né, sejam, de certo modo, quais forem as suas direções, suas intenções, mas os grupos coesos que tendem muito a afirmar uma espécie de unanimidade, de certeza, etc., que se contrapõe a isto, né? Então, eu acho que eu totalmente eu vibro com você nesse modo como você conduziu e esse ponto muito delicado, né, que você colocou aí, afinal, né? No fim da sua exposição. Agora, voltando para o começo, né, e a pergunta, e as ficções que não são literárias, né, e que passam a dar formato a tudo. Né? O Riobaldo diz no Grande Sertão Veredas, no momento que ele conta o caso de Faustino e Davidão, ele diz que aquilo podia ser diferente, ter outro fim, ter outro negócio, mas ele diz as histórias têm formato, a vida não tem, né? A vida não tem começo e fim, a vida está acontecendo, estamos no meio, estamos no fim, estamos no começo, não há alguma coisa que propriamente dê essa verossimilhança, né, que de algum modo direciona, né, o sentido de tudo, embora de maneira aberta. Então, a ficção, de algum modo, formata, né, um recorte de mundo que faz a gente ver o mundo de maneira diferente, como você disse, né, ao longo das suas várias considerações. Agora, essas ficções, né, que são essas alucinadas, desvairadas, etc., elas parecem impermeabilizar para o outro. Existe nelas um procedimento que consiste, ao contrário de me abrir ao outro, é justamente criar uma impermeabilidade a qualquer outro, né? Como se fosse uma ficção invertida, né? É uma perversão do princípio ficcional, no qual não há obliquação nenhuma, ao contrário, está ali para eliminar qualquer possibilidade disso. E por isso ela é a afirmadora de um lugar contra o outro e totalmente infranqueável nesse sentido, o lugar, vamos dizer, narrativo, autoritário dessa recusa da ficção, enquanto esse jogo, né, que você está se propondo, que você nos apresentou. E aí eu retomo aquilo que o João César nos falou há pouco tempo. Eu achei importantíssimo quando ele disse que a direita, né, ela tem o erro factual, o erro espiritual, o erro cósmico, é um erro fundamental, que aquilo passa por uma operação que ele definiu baseado no futuro de uma ilusão de Freud, quando ele diz, a ilusão não é o erro, né? Uma coisa é o erro factual, outra coisa é a ilusão, né?
E o João César dá o exemplo. Quando Colombo chega à América, ele chama aquilo de Índias, é um erro, mas a gente não pode imputar aquilo a um erro, é uma ilusão, porque naquilo tem desejo. Na verdade, a ilusão é diferente, e você não pode, de algum modo, refutá-la também, né? Ou seja, é uma propriedade da literatura que fica ali, que está, né? E aí o João César formulou essa ideia que eu acho que nos importa muito, que é a direita está operando uma conversão de erro em ilusão, na medida em que faz desse erro uma projeção de um desejo coletivo. Então, trata-se de captar e capturar desejos coletivos de maneira a converter esta montanha de erros em ilusões, como que irrefutáveis, se tornam irrefutáveis, né, para eles mesmos e para nós. Quer dizer, dificuldade de refutá-los com base numa negação ou apontar o erro, porque tem um outro jogo aí que envolve a relação com o desejo. Esse é um assunto que eu acho que é muito importante que seja pensado, né? Porque essa entra numa outra coisa que alguns têm apontado, que a esquerda fica numa posição reativa de acusar os erros de tal, mas é como se o desejo e a paixão tivesse sido sequestrado pela direita, né? E isto, então, nos faz perguntar onde está a força desejante, né? E aí eu acho, Bia, em grande parte ela está na arte, está na capacidade, na força criativa, na expressão criativa, né? E aí eu tenderia a dizer, né? E me apoiando em você, que também que tem algo desse desejo de transformação do mundo, de intervenção sobre o mundo, que a gente só pode beber na arte, só pode beber nesse outro lugar. Agora, eu sei que, não estou dizendo que isso estou pretendendo que isso se converta numa panaceia política qualquer. Eu estou apenas dizendo que isso é um motivo para reflexão, né, no conjunto das questões que se colocam. E te agradeço muito de ter, né, agitado tudo isso e muito mais, né? Sabe que uma coisa, eu tenho quase assim quase de falar assim, como você ousa para Bolsonaro, não sei o quê, chamar isso de narrativa ou chamar isso de ficção, é uma coisa que não, eu acho que, qual é quando você fala assim, o motor desejante está na arte, mas o que acontece com a arte? Arte, qualquer arte, né? Você entra lá, você tem essa coisa que é ligada a tudo, né? Um sentimento muito grande do seu corpo, da sua mente, do seu sexo, da sua inteligência, de tudo, e você volta. E você volta mais com um olhar mais aguçado. E essa ilusão, você entra e não sai. E aquilo lá não aguça o seu olhar para o mundo. O mundo passa a ser outro. Então, eu acho que isso é muito diferente, assim, muito, quer dizer, tem muitas coisas que são diferentes. E eu acho que o próprio uso da palavra ficção e narrativa, que está sendo feito hoje em dia, tem um efeito um pouco assim, nada é verdade, então, já que você não sabe diferenciar o que é verdade e o que não é, a tal coisa da pós-verdade, o que é uma coisa é, muito útil, né, para os autoritários, eu acho. E no caso da ficção, uma coisa que eu acho muito bonita é essa afirmação: é mentira. E porque é mentira, chega. A verdade. Quer dizer, você não, isso eu acho que ninguém mais tem, assim. E artes plásticas é isso, o teatro é isso, qualquer arte é isso, assim. Também. De fato, são duas coisas, é isso que eu acho que é importante frisar. São duas coisas radicalmente diferentes, mas radicalmente. E, no entanto, o princípio é ficcional, né? Só que é uma ficção que opera no sentido de a ficção enquanto plasmar mundos que não existem, não é? Também é um caminho
pela mentira, né? No caso, você sondar uma verdade que está aberta, é a verdade da experiência, né? Que te transforma quando você volta ao mundo, sai da ficção de volta e você. Mas a coisa mudou, né? Mesmo que seja 1 milímetro, né? Mas esse milímetro é fundamental. E isso é o jogo da ficção, enquanto a ficção literária, né? Agora, e essas ficções, elas têm essa propriedade de obturar a relação com o outro, é exatamente o oposto. Mas caldeando para si uma força desejante, né? Que é Mas sabe o que que eu acho, nós Zé Miguel? precisamos entender. Quando você entra na ficção literária, é a expansão do seu eu. E quando você entra na ficção política, é o abandono do seu eu. E é a coisa desejante, é porque, nossa, você está no estádio de futebol xingando o juiz filho da puta, existe coisa mais, né, maravilhosa, quer dizer, porque você não é mais você, você é um eu, e isso é muito poderoso, mas é completamente o oposto do que a ficção literária. Eu achava, se fosse possível ter um outro nome, exatamente para não se misturar, mas a intenção também é se misturar, então isso que é complicado, assim. Obrigado a todos. Beatriz, a gente não se conhece pessoalmente, mas sou seu leitor, admirador e estou muito feliz de estar aqui e poder fazer algumas considerações que eu sinto que, já aqui de uma forma muito animada, talvez atabalhoada, são também reações e ecos a algumas das questões, especialmente eu acho que ao que o Zé Miguel colocou para você. Mas estou feliz eu reitero também a ideia de que eu senti que estamos vendo você mexer com uma caixinha de joias, né? E essa declaração de amor à ficção a que se referiu o Zé Miguel é também uma espécie de espanto, né? Diante do poder da ficção. E isso eu acho que é o mais interessante. Você começou com a imagem do Ezra Pound, um pouco a ideia da esponja, né? Da antena, e isso da capacidade que essa ficção teria de explorar linguagens prévias à linguagem escrita, quer dizer, um pouco a secretaria do invisível, né, do Coetzee, e essa verdade não dita que, de repente, é falada, escrita, né? Quer dizer, a verdade é o que não foi dito, e aí eu acho que a gente já tem uma questão fundamental e que joga muita responsabilidade no colo de quem faz ficção. Agora, ao lidar com essa ideia de verdade, quer dizer, a pergunta que eu faço é que verdade é essa, né? E aí você também, num dos pontos, lembrou Rushdie e falou da verdade humana, né? E como a gente está num tempo de grandes discussões sobre o limite, né, da universalidade desses termos, inclusive o humano aqui, eu fiquei assim me perguntando enquanto você dizia isso, nesse ponto, né, da tua apresentação, pensei, bom, verdade humana, mas verdade de quem? E aí eu acho que você mesmo responde ao falar do eu, né, que se fortalece, é um eu que sai problematizado, é a ficção que entra em fricção, esse eu, né? E fiquei pensando no eu que se fortalece na contemporaneidade, né? E aí tanto no individualismo mais atroz, né? Mas também muito da melhor ficção, da melhor produção ficcional, né? Hoje, quer dizer, quem dá aula de literatura e não sou o único aqui, evidentemente, na sala, né? Às vezes brinca um pouco, bom, parece que hoje está todo mundo, ou quase todo mundo, fazendo autoficção, né? E, no entanto, nessa aproximação de ficção e autoficção, né, eu não estou pensando no conceito de autoficção, que é muito problemático, né, dos anos 80, 90, mas na presença quase explícita, né, quando não explícita, das referências de um autor determinado. E, nesse sentido, toda a literatura moderna do século XX é um pouco autoficção, quer dizer, o que Proust fez, enfim, seria autoficção, Gertrude Stein, né, escandalosamente autoficção, né? Então tem um problema desse lugar, né, de um eu
que se fortalece, não é, enquanto ele descobre as fissuras desse mesmo eu, né? E é um eu que trai o grupo. Aí eu acho que aparece o antídoto freudiano ao autoritarismo que o Eugênio colocou já de início, né? Tem uma promessa nesse eu que não se cala ou não se apaga diante do grupo, né? E pensando na resposta do Eugênio, quer dizer, aí você respondeu, Bia, do mau uso da palavra ficção, né? Quer dizer, você estava brava, digamos assim, que com a possibilidade de que eles, né, no campo do fascismo, do neofascismo, estejam usando muitas das mesmas expressões, quer dizer, os bolsonaristas vivem, afinal de contas, na bolha da ficção, aí você vai corrigir e dizer, não, eles vivem no engano, né? Estão presos lá um pouco como Quixote, né? Por outro lado, e aqui eu entro um pouco tento jogar um pouco de água para o moinho do que dizia o Zé Miguel, né? A melhor ficção, quer dizer, essa que fortalece o sujeito contra a massa, né, cega, ela joga com uma mediação que é também feita de enganos. Quer dizer, o instrumental da ficção está lá, auto-engano, ilusão, né? Quer dizer, e aí a minha pergunta seria, existe uma linha clara que separa engano de ficção? E é realmente muito impressionante, né, que o Zé tocou nisso, né? Quer dizer, a gente está discutindo teoria da literatura para descobrir que a discussão da teoria da literatura hoje é a discussão da política, né? Né? E no caso bolsonarista, você respondeu, em certo sentido, a essa pergunta, dizendo, no caso bolsonarista, o que é atroz, no caso dessa massa fascista, o que é atroz e o que diferenciaria do exercício da ficção é que o eu é abandonado pelo próprio eu, né? Agora, e esse é o problema, eu acho que o engano bolsonarista, fascista, é uma construção simbólica, né? E ousada, você falou em ousadia, né? Mas ousada, por mais torpe que ela seja, né? Até que as pessoas descubram que a Terra não é plana, mas que ela é plana, para brincar um pouquinho com os versos do Zé, né? Passa o tempo da destruição, nesse meio tempo, né? Então, o João César pode estar certo, né? Quer dizer, a ilusão ela está falando de uma ilusão, né, que tenta ter um estatuto de realidade, mas essa ilusão não tem fim, né, a menos que a arte vença no final. Mas o meu medo é que ao voltar da ficção melhores, que é um pouco o horizonte virtuoso do que está, eu acho, se discutindo, pelo menos do que eu estou ouvindo aqui, né, quer dizer, ao voltar desse passeio, digamos assim, o mundo já vai ter acabado, né? E aí eu acho que a questão política recai naquilo que diz o Ailton Krenak, né? Quer dizer, a arte, no fundo, é uma maneira de adiar o fim do mundo, né? Não estou querendo ser sombrio, mas eu acho que o que eu estou querendo, gostaria de ouvir você é um pouco como problematizar essa linha que separa engano de ficção, né? Quer dizer, a gente está falando de literatura, a gente está falando de política, a gente pode ter certeza de que há um campo lá em que há o engano e há um campo aqui em que há a ficção. Eu sei que você não está trabalhando, claro, com essa polaridade, mas ela está colocada como um problema, me parece, e se eu ouvi direito o que você colocou, mas muito obrigado. Eu acho que a sua questão, o problema é que você está chamando de ficção uma coisa diferente do que eu estou chamando de ficção. Se a gente considera ficção um romance, não tem nada a ver com engano, nada. Então, não tem nem qual é a linha de diferença. O engano é alguém, enfim, alguém que achou que uma coisa, que a cadeira era a mesma. Isso é um engano, né? Você pode, que nem o João César fez, a diferença entre engano e ilusão. Aí seria outra coisa, erro, ilusão. A ficção é uma maneira, existe a ficção que eu estou me referindo, que é uma criação de uma pessoa, e é muito importante que faz o acordo com o seu leitor. Esse acordo, para mim, inclusive, é a autoficção. Eu não sou uma estudiosa de literatura, e sou uma pessoa um pouco, sim. Então, eu acho que, na hora que você falou que é ficção, não interessa se é auto, hétero, o que for, é ficção. Então, aquilo que está lá é de mentirinha, aquilo que está lá. Assim, é claro que é brincadeira, é confundir o leitor ficar pensando, mas é de verdade? Mas não é de verdade?
E isso acho que é muito instigante. Essa confusão faz parte de ser interessante a leitura. Mas eu acho que não tem nenhuma, como dizer assim, é ficção na medida em que você está entrando num lugar que foi escrito para te contar uma história. Isso é muito diferente do que a ficção criada pelo autoritarismo, as ficções, né, criadas. Porque eu não acho que aquilo é ficção, porque eu acho que ficção tem que ter o acordo e tem que ser muito claro que não é a realidade. E ficção está sendo usado um pouco como hipnotismo, né? Como uma coisa assim que vai te atrair e que você vai perder a consciência quando você estiver ali dentro. Quando a ficção, que é uma novela, que é um conto, um romance, você está sendo enganado, você sabe que está, você quer ser enganado. Você tem essa consciência, você tem esse querer ser enganado. E não é inconscientemente, é conscientemente, porque é claro que o outro bolsonarista também está querendo ser enganado quando ele entra dentro desse grande grupo, né? E esse negócio que a gente só faz sair da arte para salvar o mundo, quando já nem conseguir mais salvar o mundo, eu acho que a arte está na vida e está no mundo, então você está entrando e saindo o tempo todo, assim, eu não acho que... Por isso é que eu acho que você ser a mesma palavra é uma coisa muito... sei lá, não é que é ruim, o que existe, existe, o real é esse aí, né? Existe a palavra ficção que define uma coisa e outra coisa agora. Eu só acho que o meu ponto é que a ficção na arte existe esse acordo, que é como se fosse real, mas você sabe que não é real. Não é que você tem que saber, você sabe. Quando você- Tudo bem, a Madame Bovary e o Don Quixote não sabiam, mas em geral você sabe, assim. Não, é mais um susto do que outra coisa, porque também tem um Hum, fundo de racionalidade, digamos assim, nessa ideia de que, de um lado, exista uma ficção onde o pacto é respeitado e o acordo é selado, e eu sei que eu estou mergulhando no mundo da exato. ficção, e aquilo que a gente vai achar que é um misticismo, enfim, psicologia de massas, né? Mas que Eu está acho, funcionando. Quer dizer, uhum. sim. Eu acho que, por exemplo, tem uma discussão muito documentário. O filme documentário. Já que você nunca vai acessar a verdade, já que você está dirigindo, está editando, aquilo não necessariamente é a realidade, aquilo não necessariamente retrata a realidade. E então, quando você olha, você pode. Então, o diretor teria determinadas liberdades, porque no final aquilo ali não é a realidade, não sei o quê. E eu sou eu sou muito antiga nesse ponto de vista, assim, no sentido que eu acho que são todos acordos. Você está vendo um documentário, você falou que aquilo é um documentário. Então a pessoa vai assistir aquilo. Você não pode brincar. Claro que você pode brincar, e às vezes até o que dá força à coisa é uma brincadeira que você faz entre lá e cá, e enganando. Mas eu acho que, por exemplo, o documentário é verificável. O documentário é refutável. E isso você tem que segurar lá a sua tese, o seu ponto de vista, e o romance não é. Então, isso para mim já é muito importante. Então, esse é a autoficção não é refutável. Jamais caberia você falar, você não viveu isso, mas isso não foi assim. Por isso eu considero que é ficção. Então, eu acho que o fato dos limites serem precisos não quer dizer que eles não existem, mas depende de nós. Eu falo, sei lá, é tipo Andy Warhol, coloca lá um mictório no museu e fala, isso é arte. Um pouco isso. Eu faço um livro e falo, isso é ficção, pronto. Isso passa a ser ficção. Só que eu falei, você ouviu e você está entrando nesse jogo conscientemente. Essa eu acho que é uma grande diferença. Eu farei um pedido, uma solicitação.
não propriamente uma pergunta. Inspirada em Norbert Elias, que escreveu Mozart e a Sociologia de um Gênio, analisando o trabalho do músico e seu contexto, eu peço-lhe que fale do seu trabalho cotidiano, como é que você transpira, como é o seu suor, na construção dos seus textos. Qual a disciplina exigida? O processo de criação de personagens. E peço mais, um recorte. Eu sou apaixonada por Antônio, apaixonada. Então eu te peço que fale de Antônio, mesmo porque você nos deu um, um drops, um pequeno trailer, dizendo que Antônio nasce após o texto pronto. E uma exceção riquíssima que você já falou qualquer coisinha, mas eu pediria para você que, ao falar do seu trabalho, fizesse esse recorte, o seu trabalho em Antônio. Se você quiser falar do trabalho em geral, tudo bem, eu vou ficar muito feliz. Mas como nós temos pouco tempo, eu vou pedir só o Antônio. Muito, muito obrigada. Então vou falar do Antônio, porque cada livro tem uma história um pouco diferente, assim. A minha disciplina eu trabalho fora de casa, toda manhã eu trabalho. E trabalhar, às vezes, né, não conseguir escrever nada, ficar irritada com isso, às vezes é ler livros que tenham a ver com isso, fazer uma pesquisa, mas eu tenho essa disciplina. O Antônio, ele começou com a frase, quantos irmãos vocês são? Nós somos 5, mas um morreu. Essa foi o disparador, né? E daí, por que que somos 5 e um morreu? E não éramos 5, porque mais um morreu? Enfim, porque o morto no presente, né? E, de novo, tem a ver com o não falado, com a morte ser, a ausência ser uma presença sempre, ela é viva entre nós, né? E ela interfere no que a gente pensa, no que a gente fala, no como a gente é. O meu irmão, ele perdeu um filho recém-nascido. E ele sempre se refere ao filho no presente. Não como se estivesse vivo, mas um pouco isso. Eu tenho 4 filhos. Ele nunca fala eu tinha 4 filhos, ou uma coisa assim. Me impressiona muito assim, o quanto de amor tem nisso também, sabe? Então, foi essa frase que começou, isso é uma coisa. A outra coisa, eu queria muito escrever um livro em terceira pessoa, ser capaz de fazer isso. E eu nunca, os 2 romances anteriores eram em primeira pessoa. Então, eu comecei a escrever em terceira pessoa. Só que daí eu vi que é o Raul contando a história do Teodoro, né? Só que daí eu entendi que aquela terceira pessoa era uma primeira pessoa, porque era muito pessoal, tinha muita corpo aquela pessoa que falava. Então, daí que eu criei as 3 primeiras pessoas, quer dizer, são 3 narradores que contam uma história para um ouvinte. E essa ideia essa ideia desse ouvinte, o Silviano Santiago, Em Liberdade, é um livro que gira em torno também do Graciliano Ramos, tem uma parte anterior e que ele acaba inventando um diário que o Graciliano Ramos teria escrito. E eu estudei lá na PUC do Rio, e ele foi uma vez lá, e ele falou assim, olha, ele teve um irmão que foi preso,
e acho que torturado, e ele falou a importância do para quem você fala. Como isso, não é só que isso muda o que você vai dizer, mas muda como você vai ouvir. Se ele está falando para o filho do Teodoro. Essa história que as três pessoas contam são para o filho do Teodoro. Então, esse filho, que é o Benjamin, ele muda a fala daquelas pessoas, o ritmo da fala, o que as pessoas falam, isso tudo. Então, para mim, era muito importante para caracterizar cada um dos três, era a maneira como eles se relacionavam com o Benjamin. Então, isso é uma coisa. E no livro do Dostoiévski, no Memórias do Subsolo, que é um livro que o famoso é que começa, a primeira frase é: eu sou um homem doente. E aí ele começa a contar, e é um rancor absoluto esse livro, uma pessoa muito insatisfeita, que sempre acha que os outros passaram a perna nele, enfim, é livro. Mas ele, como que ele está falando com você, ele está com raiva de você, tem uma coisa assim nele, de que o mundo foi injusto com ele e com você não, enfim, é tão forte esse você, quer dizer, o personagem falar com alguém, que pode ser você, o leitor, que também foi isso que me influenciou a escrever dessa maneira. Cada um dos personagens tem idades diferentes e universos e histórias diferentes, origens diferentes. Então, eu me preocupei muito com o vocabulário também. O Raul, que é o amigo do Teodoro, é alguém da mesma geração que eu. Então, enfim, aí não foi trabalho. E até um amigo meu falou assim: o personagem da Isabel, que é a avó do Teodoro, e do Haroldo, são muito interessantes. Raul não, é aquele cara que a gente encontra no bar da Vila Madalena, né? Que realmente não, enfim, a linguagem é a linguagem nossa, quer dizer, da minha geração, agora com 60 anos. E a Isabel, para fazer a Isabel, eu gravei entrevistas com a minha mãe. E a Isabel é engraçada, ela é inspirada em algumas mães, e inclusive eu mesma. Chegou no final, Antônio é o livro que eu mais sei de onde vieram as coisas, sabe? Ah, isso aqui é aquele amigo meu, isso é aquele outro. Coisas que nos outros romances uma coisa que não existia. Mas é sempre uma mistura, eles vão se misturando, eles vão se misturando. E, e essa gravação que eu fiz com a minha mãe tinha um pouco da história dela, mas, por exemplo, tinham palavras assim, ela fala assim: agentes naquela época não se preocupavam muito em trabalhar. Esse agentes era uma expressão que você não fala mais muito hoje em dia. Às vezes, a maneira dela construir uma frase, toda essa questão do vocabulário, porque, assim, o romance é o quê? São palavras, né? Assim, então, as palavras são, enfim, tem toda uma literatura, poema sobre isso, a importância que a palavra tem, mas, e nesse caso, o que caracterizava o personagem eram também as palavras. Dito isso tudo, eu não sabia a história do Teodoro, eu não sabia bem se ele tinha morrido, se ele não tinha morrido, conforme eu fui escrevendo. Eu não sabia bem se o Haroldo tinha namorado a Isabel, não tinha, se era um amor meio que ficou assim e nada aconteceu. Tem coisas que eu não sei até agora. Aquela pedrada que o Teodoro joga num cara lá perto do Rio São Francisco, se aquela pessoa morreu ou não morreu. Não. Então, foi um romance muito pensado em alguns aspectos, mas a história ela foi aparecendo conforme eu fui escrevendo. E essa ideia de a história ir aparecendo é uma coisa que não tem nada de mágico. Tem, primeiro, você não sabe, as coisas vão saindo de dentro de você, e depois você vai fechando as opções. Se o Teodoro é um homem, tem um monte de coisas que ele não vai poder fazer. Um homem da década de 60, né? Se eu resolvi que tal pessoa é médico, então ele não pode ser um vagabundo, né? Um mendigo. Então, na verdade, quando o personagem toma conta de você, foi você que foi fazendo opções que te prendem ali, não tem mais muito. E claro, tem coisas que são inesperadas, você não espera.
E foi o livro mais gostoso de escrever. Eu não sofri nada escrevendo. Foi só legal, assim. Todos os outros foi meio aquela ideia do artista que sofre. Esse eu não sofri nada. Foi muito... As coisas vinham, assim. Era muito... Foi uma coisa muito gostosa. E no final teve isso de engraçado, de que eu... Quer dizer, a história é que o Benjamin, ele vai ter um filho, então ele vai lá para saber, com a avó, com o amigo do pai e o amigo do avô, a história do pai dele. Mas, e daí que teve esse editor que falou, o livro tem que chamar Antônio sem acento. E eu falei, mas não tem nenhum personagem que chama Antônio. E eu até pensei em mudar. Mas Teodoro e Benjamin, que seriam os principais, esses nomes querem dizer alguma coisa. Primeiro é importante que ficassem esses nomes. E os outros todos não eram. Os principais não tinha cabimento. E aí eu pensei nisso, em ser o filho que ainda não nasceu. E, nossa, isso muda muito a maneira como você vai ler o livro, né? Quando você entende que o Antônio é essa criança que vai nascer, isso dá uma força. Então, isso é engraçado. O livro já estava pronto e, de repente, ele mudou. Isso é, por exemplo, tem um conto meu que chama Carimpo. E esse conto Garimpo são anotações de uma escritora que vai para um garimpo no Pará e faz anotações pequenas, em formas de diário, mas anotações. E isso foi um diário que eu fiz mesmo. Eu fiz esse diário porque eu fui para lá, eu queria escrever um romance a respeito depois e fui anotando. E daí me pediram um conto e eu peguei esse diário, mudei uma coisa ou outra, só que o começo dele eu coloquei que era o diário de uma escritora que foi para lá, porque escreveu um romance, fez anotações, e que na volta estava naquele avião da Gol que caiu. Então aquilo era a última anotação dela, porque ela morreu, e ela não morreu com nenhuma causa da queda, assim, não quebrou, não nada, mas ela provavelmente foram as aranhas, as formigas, os bichos que ela tinha alergia, porque ela não tinha nada quebrado, não tinha, enfim. E isso muda completamente o diário. Isso já a leitura que você faz é outra. Então, a literatura, a vida talvez seja isso também, né? Então, o fato do título do livro ser um, quando você vê um quadro, o título do quadro ser um, já muda, já dirige o seu olhar. Então, o Antônio me surpreendeu no final. Isso, sabe, essa jogada final, assim. E, e foi legal, porque o editor estava muito seguro que era Antônio que chamava. Eu falei, então é Antônio mesmo, vamos só dar um jeito nisso. Beatriz, muito obrigada. Eu ouvir artistas e poetas, músicos falarem do seu trabalho é absolutamente encantador e único, é único. Então, você falou da suspensão da descrença, que está ligada ao pacto narrativo. Em Aristóteles, a questão da verossimilhança interna, que não tem nada a ver com a verossimilhança externa. Então, muitas vezes, as pessoas confundem e começam a cobrar da ficção uma verossimilhança externa e acabam perdendo, não é, aquilo que a ficção tem, que é a criação de mundos possíveis. E de mundos também impossíveis, porque a realidade está sempre fora do lugar. Então, a narrativa, não é, a pessoa que cria a ficção, ela traz para nós a possibilidade de sonhar com outros mundos e que a realidade seja diferente. Então, eu vou rapidamente lembrar um texto que me marcou muito, Nabokov, Pale Fire. Uma adolescente, linda, maravilhosa, tinha tudo, morre. E perguntam por que ela morreu. Ela morreu porque ela comeu muita realidade. Então, a ficção vem exatamente para que a gente não morra de realidade. Bom, o que eu penso é que... Bom, o que eu penso é que o músico, o poeta, o narrador, o verdadeiro narrador, não é de que fala Benjamin,
e eles nascem com isso. Eu não gosto da palavra vocação, inclusive ela é cheia de problemas, mas nasce com aquilo. E não importa, cedo ou tarde, aquilo vai vir à tona. Por exemplo, Gauguin, 60 anos. Eu tenho uma filha, desculpe citar um exemplo pessoal, que é pós-doc da medicina da USP. Ela largou tudo, 45 anos. Eu vou escrever um romance. E ela me traz capítulos que ela vai fazendo para eu ler. E eu falo, que criatura é essa que eu desconheço? Então, aquilo estava dentro dela. Não, eu estranho. Eu falei, não é minha filha que está produzindo isso aqui. Bom, então, teve uma época que eu sonhei escrever um texto, mas nunca escrevi. Mas ele é interessante. E ele diz o seguinte: artista e escritor, Narciso assumido. Jornalista, Narciso ocultado. Cientista, Narciso perdido. Que está muito ligado, claro que eu não estou falando do narciso, patologia narcísica, eu estou falando da constituição da nossa identidade. E, evidentemente, a criação não é outra coisa senão a forma mais otimizada de objetivação da subjetividade. Então, ligando um pouco ao que, o que já foi comentado aqui, o artista luta, e nisso eu coloco todos, o músico, o poeta, o que escreve ficção, ele luta do lado de Eros. O ser humano, a humanidade, vive uma batalha infinita entre a pulsão de morte e a pulsão de vida. Nós estamos vendo, não é, o poder da pulsão de morte. Então, a importância do artista nunca foi tão grande quanto agora, porque ele está lá, do lado de Eros. Então, agora eu quero falar um pouquinho do ponto de vista do leitor. O ponto de vista do leitor. Eu também defendo a ideia de que a arte é uma educação da sensibilidade. Já escrevi sobre isso, vários trabalhos. Ela educa a nossa sensibilidade. E é diferente da educação do intelecto. Você lê livro, filosofia, ciência, educam o nosso intelecto. Mas a possibilidade de educação da nossa sensibilidade, ela vem da arte. Então, nós é que temos que nos expor à arte, nós temos que nos expor às artes visuais, à música e etc., porque é isso que nos educa. É mais fácil mudar hábitos de pensamento do que hábitos de sensibilidade. E só a arte pode fazer isso por nós. Bom, eu estou com você, Beatriz, e não abro mão. Ficção é uma coisa, e essa guerra de narrativas por aí pode receber o nome de narrativa, porque é narrativa mesmo, que é a linguagem, a linguagem que nós criamos e que nós usamos, ou ela é descritiva, ou ela é narrativa, ou ela é dissertativa. A linguagem narrativa está na própria estrutura frasal, sujeito, predicado e complemento. Portanto, a narrativa, ela nos é muito facilitada, diferente, por exemplo, do mundo ideogrâmico oriental, que é o mundo da poesia. Bem, então, a ficção, ela penetra nas zonas, nas nervuras mais finas e mais profundas dos mistérios humanos. Por isso ela é tão importante. E eu termino com uma frase que eu repito muito. A arte é tão fundamental
porque ela é a única vingança que nós temos contra a nossa mortalidade. Viva os artistas! Só posso aplaudir, Lúcia. Muito. A gente lá no grupo de tecnologia, em geral, a gente concorda muito, né, sobre as coisas ligadas à arte, essa chama, essa fagulha aí. E como, quando você falou que o artista nasce com uma vocação, só queria dizer como que foi um pouco o meu caminho, né? O meu primeiro livro eu publiquei com 40 anos. E eu escrevo desde a da adolescência. Mas eu escrevia, enfim, não queria mostrar para os outros, não. E daí eu fiz editora junto com amigos e uma das minhas tarefas era selecionar os originais que chegavam. E eu ficava tão assim, eu falava, nossa, que coragem que essas pessoas têm. Elas escrevem e mandam. Sim, por outro lado, eu achava isso uma coragem suprema e também eu fui entender tão simples, né? Você escreve um romance e manda para uma editora. A editora vai falar não, ou vai falar sim, mas e também um romance é isso, é um texto em papel que a pessoa põe, naquela época era carta, te manda, você abre, você lê, tinha uma concretude aquilo, isso que me deu coragem para começar a escrever. E uma coisa curiosa é que eu entendi, quando você escreve para não mostrar para as pessoas, ao contrário do que se pensa, você é menos sincera. E quando você escreve, é uma ficção que você vai fazer para outras pessoas lerem, você é mais sincera. Porque quando você escreve para não mostrar, é meio um relato. Aquilo lá ele vai, e você usa muitas palavras do senso comum, da vida. E quando é uma ficção, quando é para mostrar para o outro, você tem que construir uma verdade ali. Aquilo lá tem que ter força. Então, é assim, como se fosse a espontaneidade, é um senso comum, é o que está aí na vida. E a arte é uma artificialidade e, por isso, ela é sincera. Enfim, um pouco isso que eu falei aqui nesse. Né? A discussão toda, no final das contas, girou em torno dessa relação entre ficção e o que corresponde ao terreno da fake news, da invenção falaciosa, uma distorção falaciosa dos fatos com intenção de manipular coletivamente as pessoas e que se distingue disso que você apresentou como ficção, que, no fim das contas, a ficção se apoia na verossimilhança para apresentar um recorte do real, uma certa compreensão do real e dar forma ao caos da realidade, dá uma certa forma ao caos do real. E você se referiu muito claramente a esse pacto que se estabelece com o leitor, que é fundamental na questão da ficção. E eu gostei que, na discussão, você mencionou o documentário como exemplo de discurso o mais próximo possível do real, mas que não deixa de ser um recorte do real. Você se lembra, em Democracia em Vertigem, a polêmica que surgiu em torno do fato de que Petra Costa apanhou uma foto de Pedro Pomar, que ela corrigiu, ela apagou as armas que tinham sido colocadas propositadamente pela polícia para deformar o fato e atribuir então esse uso das armas ao Pedro Pomar. Ela corrigiu porque achou por bem restituir uma verdade que correspondia que era que seria mais fiel à realidade. A minha pergunta seria: você, como autora, como é que você se interroga a respeito desses limites éticos enquanto autora? Quando você lida com a ficção, você se lembra de situações em que esse questionamento ético apareceu e quais soluções foram tomadas diante dessa questão e desse terreno entre a manipulação e a ficção, que é um recorte do real para trazer uma outra compreensão
da verdade. Obrigado. Então, a minha ideia, assim, acho que como conceito em geral, a ficção não tem que ter nenhum limite ético. Ela deve poder ir aonde quiser, fazer o que ela quiser, exatamente porque ela não é a realidade. Ela explicitamente ela está. Então, mas eu acho que cada autor tem o seu limite, tem aquilo que ele não consegue fazer, tem aquele lugar que ele não é capaz de ir por uma questão ética, mas isso não é bom e nem ruim. Mas tem lugares que ele consegue e que custam muito, por exemplo, no livro Anatomia do Paraíso. Esse personagem Félix, dando um certo spoiler, tem uma hora que ele assiste uma menina sendo atacada sexualmente. E ele se excita com a cena e se masturba ao ver essa menina sendo atacada, uma criança. Eu não sabia que isso ia acontecer. E isso foi terrível para mim, foi muito ruim, eu me senti muito mal, foi uma coisa assim, eu me senti um monstro, me senti horrível. Mas era aquilo que tinha que ser colocado, aquilo era perfeito. Eu não sabia, mas aquele personagem estava se dirigindo para isso. E isso era o que tinha que estar lá. É, e eu deixei, eu não tirei. E foi uma coisa muito assim, é, dura mesmo, assim. Então, e tem uma amiga que leu, que é escritora também, a Noemi, e que dela me mandou um recado e terminou a hora. Por que você fez isso com ele? Você não podia ter feito isso. Brava assim comigo, né? E, e realmente foi. Então, eu acho que não. O que acontece é que algumas coisas fortalecem a história. Tem coisas que são muito duras, então elas precisam ser colocadas porque elas precisam ser colocadas. Mas também qualquer coisa precisa ser colocada que precisa. Nada pode ser engordurado numa história, né? A não ser quando você quer uma história engordurada, daí sim. Mas, então, diferente do que é um documentário, diferente do que a não ficção, eu acho que a ficção, não sei, eu não sei nada que não poderia entrar, que eu diria isso é errado entrar. Mas tem coisas que eu não gostaria de ler. Se fosse acontecer, eu não iria ler. Porque eu não gosto, porque eu passo mal com algumas coisas, porque pode ter coisas que você acha de mau gosto, constrangedora, mas aquele autor achou que aquilo era importante colocar e colocou, e às vezes funcionou, às vezes não. Trazendo um pouco mais para questões mais prosaicas, eu fiquei pensando que no mundo de hoje as palavras elas deixaram de ser audíveis, né? Por conta da desinformação, má fé. Isso. E uma coisa que a gente percebe no mundo inteiro, em vários países, é esse descompasso entre percepção e realidade. Isso só aumenta. E é um fenômeno que eu diria que se acelerou muito nos últimos 10 anos, talvez até menos, né? E eu fico me perguntando, diante dessa realidade que é global, qual é a potência efetiva da narrativa nesse contexto, usando o termo que o Zé Miguel explorou aqui, né? E também fiquei refletindo por alguma coisa que sempre me chamou a atenção, particularmente nos últimos 10 anos, como se tivesse entrado muita areia nas engrenagens da transmissão intergeracional de ideias. A transmissão entre famílias, isso ao longo de anos, a transmissão intergeracional. Isso vem se perdendo muito, muito. É como se nós estamos diante de uma sociedade sem memória histórica, né? Um mundo sem memória histórica. Os tempos de hoje, né, é um oxímoro que eu vou dizer, os tempos de hoje já são imemoriais. Não vai ser lembrado, os tempos não vão ser lembrados amanhã. É alguma coisa que realmente eu fico pensando, puxa vida, como é que se conta
se contarão as histórias daqui para frente. Não bastasse isso, a gente vive um mundo, na verdade, nós vivemos com uma curadoria algorítmica, né? Nossas vidas hoje estão sendo seguidas, em grande medida, a partir de uma curadoria algorítmica, né? Quer dizer, a gente faz um pouco o que o algoritmo sugere. E aí eu fico pensando, puxa, quem de fato está no comando da narrativa na medida que a nossa vida fica muito impregnada por essa curadoria algorítmica? É uma reflexão que eu trago para você, um pouco mais concreta, assim. E eu termino lembrando um livro recente do Muniz Sodré, eu vi isso num artigo no jornal recentemente, e ele fala uma coisa: olha, o excesso de informação hoje em dia tem levado a um recesso de compreensão. E eu acho que isso dialoga com o que eu falei, esse descompasso entre percepção e realidade. É muita informação, é uma velocidade impressionante da informação, que, segundo ele, abre aspas, suprime a pausa, a ambivalência, a reflexão e a própria educação, que é estruturalmente lenta, fecha aspas. Pergunto para você, o que nós como sociedade, vamos conseguir narrar diante desse recesso de compreensão? É isso, a minha reflexão é essa para você. Essa minha hipótese pode estar errada, mas é que, exatamente, você fala que a percepção se afasta da realidade. A percepção é uma história que a gente conta sobre o que é a realidade. E isso que eu falei, que eu acho que quando você lê ficção, quando você volta para o mundo, você consegue entender a artificialidade, quer dizer, que a percepção é uma criação, como qualquer coisa, nenhuma história é natural, todas as histórias são artificiais. Mas se você percebe isso, você consegue colocar, quer dizer, você consegue entender de uma outra maneira, que aquilo não é a realidade, mas é uma percepção da realidade, exatamente. Não sei se é verdade isso, talvez seja o que eu gostaria que fosse. O que você falou de memória, outro dia eu estava conversando com meu filho, eu tenho um neto de 7 anos, que entra no carro e pede: mãe, coloca o Muçulmano contra não sei quem, que é um rapper lá. E que é muito chato, é um horror de música. Mas aí eu coloco, ele vai ouvindo. E daí eu estava conversando com meu filho, ele falou: quando eu tinha 8 anos, eu ouvia o que você ouvia no rádio, no CD. Não tinha uma música para eu ouvir que fosse minha. E não é que é que não tinha mesmo, não tinha. E eu falei assim: mas como que ele vai ser influenciado pelas músicas que você gosta? E eu acho que não vai ser. Ele vai ser influenciado pelo algoritmo, como você está falando. É o grupo ali que tem, e depois com os livros, talvez seja assim. Quer dizer, o lugar de buscar informação não é mais a biblioteca do pai, da mãe, são outros lugares. Não, sei lá, o que a gente pode fazer é continuar fazendo o que a gente está fazendo, você está fazendo, criar esse grupo para a gente conversar, trocar ideias, isso é maravilhoso. E muito obrigada pelo convite, Otávio, de verdade, gostei muito. Está muito nervosa, mas agora eu estou feliz de ter participado. Foi muito bom.